quer dizer, se a crise é um elemento constitutivo e se a reforma pode ser a resposta institucional, a reforma pode ser uma maneira positiva do sistema responder. Então também precisamos perder um pouquinho a aversão à reforma, né? A reforma pode ser um elemento importante e necessário. Finalmente, chegando na judicialização, né? Há algum tempo atrás, falava eu na escola da magistratura, e há páginas tantas, a autoridade que conduzia a cerimônia dizia assim: se há judicialização é porque há alguma coisa errada. E eu dizia, absolutamente não. O que significa judicializar? O que significa existir uma demanda? Que alguém não está satisfeito com o que teve. É isso que a judicialização significa, né? E isso não quer dizer que está intrinsecamente errado. Você pode estar insatisfeito, mas o que você teve é na cota que ele cabia neste latifúndio, né? Então, assim, judicializar é um fenômeno, portanto, que se dá a partir de uma percepção subjetiva. Eu acho que eu fazia jus a ingressar na universidade pela cota X ou Y e não me autorizaram, né? Então eu tenho uma percepção subjetiva de que eu deveria ingressar na cota, a estrutura institucional da resposta a isso disse não, sua percepção subjetiva está errada, eu estou insatisfeito, eu judicializo, né? Então, portanto, o fenômeno em si é um fenômeno que traduz um desalinhamento entre as percepções subjetivas. A percepção subjetiva de quem ajuizou a demanda é de quem foi injustamente atingido, e a percepção subjetiva de quem está no polo passivo da demanda de que fez o que tinha que fazer, né? No campo específico da atuação da administração, né, a gente pode ter judicialização a partir de 3 percepções dessas subjetivas. A primeira é de que houve uma regressão, né? O Estado, a administração pública está fazendo agora menos do que fazia no passado. No passado eles me asseguravam esta prestação, né? E agora é menos. Eu fazia, vamos pensar numa ação coletiva, né? Os ônibus circulavam de 3 em 3 minutos e agora estão circulando de 5 em 5. Isso é uma regressão, né? Há um debate que está acontecendo lá no meu município que envolve exatamente uma questão dessa na circulação do metrô. Havia uma linha expressa, né, que percorria, 10 ou 12 estações de madrugada. E aí a concessionária disse, olha, essa linha expressa não pode mais funcionar, porque não há passageiros e tal, e na verdade ela circulando impede ou dificulta a circulação do parador. E neste horário da madrugada é mais importante ter o parador do que ter a linha expressa. E aí se estabeleceu a contenda, diferenças de percepção subjetiva. Quem propôs a demanda disse, regrediu, não tem mais o expresso, né? A administração diz, não regredi, estou assegurando o parador para todo mundo, que é quem usa a linha neste horário, né? Então a primeira causa que pode determinar judicialização é essa percepção de regressão, estão me dando menos do que eu já tive. A segunda causa que pode determinar a judicialização é a percepção de insuficiência. O que me dão é insuficiente, né? Eu tenho tratamento assegurado pelo SUS tive o tratamento assegurado relacionado à obesidade mórbida. Ok, fiz a cirurgia, todas as providências na sequência, mas agora eu quero um procedimento estético para finalizar o conjunto de transformações, e o sistema não me dá. Então é insuficiente, não cheguei até o final daquilo que eu pretendia, né? Então, essa é uma percepção de insuficiência. E a terceira percepção é a percepção de infidelidade constitucional. Tem uma promessa na Constituição que não me foi cumprida, né? A Constituição assegura, né, o direito ao lazer, e eu não pude ir ao Rock in Rio pago pela administração pública, né? No meu caso particularmente, diferentemente de vocês, eu já tenho dúvida se o Rock in Rio é lazer. Porque o Rock in Rio, quem já teve a oportunidade de experimentar, sabe que ele envolve 2h30 ou 3 para ir e outras tantas para voltar. E eu, depois de 2h30 de presa no ônibus, já não consigo achar lazer em nada, né? Então, assim, para mim, eu não proporia esta demanda, professora Flávia, mas imagino aqui no público gente que talvez propusesse, né? Então você pode ter essa percepção de
infidelidade constitucional, né? Tem uma promessa que não foi cumprida. Muito bem. Quais são os equívocos que a gente teria que trabalhar, que estão presentes nesse conjunto de percepções? E aí isso é quase que uma pregação que eu venho fazendo aí na minha vida acadêmica, né? Primeiro equívoco é o equívoco da objetividade. A gente tem a sensação de que o texto constitucional ele define todos os critérios objetivos necessários para a garantia dos direitos fundamentais. Está lá. A Constituição assegurou o direito fundamental à saúde. Quem tem alguma dúvida aí em relação a isso? Então tá bom, mas o que é o direito fundamental à saúde? Né? Quais são as prestações que estão compreendidas nisto? Na minha idade, então, isso também é um tema que vai ficando mais sensível, professora. Né? Tem uma série de coisas que eu acho que dizem respeito à dignidade da pessoa, né? De uma mulher com 55 anos, mas que o sistema SUS, lamentavelmente, não tem a mesma sensibilidade. Né? Enfim, então a gente tem essa percepção equívoca de que o texto constitucional já define todos os critérios objetivos em matéria de direitos fundamentais e, portanto, superar o problema da judicialização deve ser muito simples. A gente só não supera porque não quer. Né? Mas isso é evidentemente uma percepção equívoca. Segunda percepção equívoca é a da completude do sistema. Né? No sentido, completude aí no sentido de que o direito seja a chave de solução suficiente para todos os problemas. Né? Não, basta, vamos ver o que o sistema do direito nos diz nessa matéria. E basta isso, não preciso pensar em mais nada. E nada é mais equívoco do que isso. Né? Se a gente pensa no próprio campo do direito à saúde, os problemas relacionados à saúde estão informados por uma série de outras circunstâncias sociais, econômicas, ambientais, de toda ordem. E não adianta nada a gente investir única e exclusivamente na matriz jurídica de solução dos problemas. Terceiro equívoco que o sistema apresenta é o equívoco relacionado à rigidez. Rigidez no sentido de que a gente tem a suposição de que o quadro fático, que é respondido pela Constituição, não muda. Né? A Constituição queria dar resposta a uma determinada realidade social e isso não muda. Nada mais equívoco do que isso. A Constituição, quando foi editada, o quadro fático das relações sociais, a pirâmide etária, as circunstâncias de desenvolvimento econômico, a nossa percepção subjetiva do que é relevante para a coletividade, tudo era totalmente distinto. Então, o quadro fático sobre o qual a Constituição incide se altera, e é por isso que a Constituição tem que ser viva, não pode ser paralisada no tempo, e é por isso que, na judicialização, frequentemente o que a gente está respondendo, ou o que a gente está examinando é este quadro fático, que agora se caracteriza, exige uma providência diferente, uma resposta diferente neste momento, né? E o último equívoco que eu queria chamar a atenção de vocês é a visão de túnel, né? E que é o predomínio de uma perspectiva individual e particularista. Esse é um defeito grande do sistema como um todo. Por quê? Porque o que a gente aprende na faculdade, vocês estão aprendendo ainda, é como a gente supera o conflito individual. Né? Aí a gente aprende lá em direito civil, ainda é cairitíssimo? Acho que ainda é, né? Né? Ainda é, gente, vocês estão tendo aula de civil, ainda cai disso, né? Aí vai cair disso, aí mais pro final aparece Névio, e aí quando chega sucessões vem o Semprônio, e com um nome desse, né, tinha que ser o morto, né, Semprônio, né? Mas enfim, é isso que a gente aprende, né? Teoria geral do processo também, processo civil, né? Ação individual, Se der tempo, o calendário ajudar, você dá uma aulinha de ação civil pública, né? Se der tempo, se apertar, tem ação civil pública, né? Então assim, a formação de nós todos que estamos nesse cenário, do advogado, do membro do Ministério Público, do juiz, né? É a formação para a solução do conflito individual. A gente tem mais conforto no conflito individual, né? Por isso que no sistema brasileiro a gente diz, tá bom, tem a civil pública, mas a individual pode coexistir, né? E se você for pensar, o próprio Ministério Público, muitas vezes, propõe múltiplas ações civis públicas para enfrentar um problema que podia ser enfrentado com uma única civil pública. Há um exemplo muito cadente na minha cidade.
Minha cidade sofreu, em 2010, uma chuva catastrófica. No dia seguinte, foi o dia 5 de abril, no dia 6 de abril nós não podíamos sair à rua, porque a cidade não tinha condição de nos receber na rua. Pois bem, o que aconteceu na rua? O prefeito da época então contratou um serviço que se chama inventário de risco, para identificar pontos de deslizamento na cidade. Contratou, fez um inventário de riscos que ele identificou 127 pontos de risco de deslizamento. O prefeito fez uma audiência pública e entregou o inventário. O que fez o Ministério Público? Pegou o inventário de risco e propôs 127 ações civis públicas, uma para cada ponto. Então, por que ele não propôs uma só? Porque ele preferiu diluir o risco. Se eu propuser 127, 10 juízes vão dar liminar que eu quero, 15 vão dar liminar pela metade, né? Preferiu. Então, essa também é uma desfuncionalidade do sistema. E aí isso me permite uma terceira proposição. Já fiz a proposição em relação à crise, que é o elemento constitutivo do sistema, em relação à reforma, que pode ser a resposta institucional do sistema, e a terceira proposição é de que na raiz do cenário de judicialização, crise e reformas, o que a gente tem é a existência de um espaço político de decisão. A Constituição abre um espaço político de decisão, né, que deve acontecer no dia a dia, no desenvolvimento também, se não principalmente, da função administrativa. Todo dia a administração decide politicamente, deixa isso acontecer ou não deixa. Nós tivemos lá recentemente, não sei se essa praga já chegou aqui, professora Flávia, que é o patinete. Já tem patinete aqui? Né? No Rio foi assim, um dia a gente acordou, tinha milhares. Que é isso aí? É o patinete, né? E aí começou a acontecer, amigos, com a mesma velocidade, todo tipo de problema, né? Aí teve criança que caiu do patinete, teve uma deputada, professora, que caiu do patinete e quebrou os dentes. E aí ela ficou indignada, porque lógico, imagina, aí previu um conjunto de equipamentos de segurança para cada patinete, né? Teve tudo. E a confusão rolando, e quem é que tinha que responder? A administração, né? O que você vai fazer? Eu disse, não, o Senado Federal vai promover uma audiência pública para discutir o patinete, enquanto isso o povo está caindo na rua, né? Então, a administração é chamada a decidir politicamente, no melhor sentido da palavra, politicamente no sentido de decidir estrategicamente quais são as respostas, todos os dias. E esse é um elemento constitutivo do sistema. E se a gente for pensar naquelas três hipóteses que eu apontei de judicialização, né? Uma percepção subjetiva de regressão, de insuficiência, de infidelidade, eu estou divergindo da opção política que a administração fez. A administração foi lá e disse, ok, o SUS faz a cirurgia de obesidade mórbida, mas a cirurgia estética decorrente dela eu não faço. Essa é a minha opção estratégica. E aí eu estou dizendo, como assim? Tinha que fazer. Então, todos aqueles fenômenos expressam essa inconformidade com uma decisão política que acontece no dia a dia do sistema, que a gente tenta negar. Vejam que todos aqueles equívocos que eu apontei são a negação do espaço político de decisão do administrador. Não, a Constituição já deu o critério objetivo. Não, a Constituição já tinha em conta esse fenômeno. Não, a Constituição é o direito negando o espaço político de decisão do administrador. Então, assim, este tem sido o meu grande objeto de cogitação. Eu estou aqui terminando, professor, mas fazendo um spoiler, né, de qual tem sido o meu objeto de cogitação, que os senhores podem acompanhar no momento comercial também, professora Flávia. Os senhores podem acompanhar no meu canal no YouTube, Vanice Vale com 2 L's, que tem todas as minhas palestras, inclusive terá esta, que, como os senhores podem ver, eu estou gravando, né? Então, eu sou uma mulher conectada, ela vai estar ali, essa aí está alinhada com o futuro, gostei, né? Estou tentando, amigos. Então, lá na página, os senhores vão poder ver as outras intervenções que eu tenho desenvolvido sobre o tema da deferência para com as escolhas administrativas, né? E aí...